empreendimentos imobiliários irregulares do interior de Caxias do Sul estão crescendo de forma preocupante. A Comissão de Agricultura da Câmara até já promoveu uma reunião extraordinária para debater o assunto. A prática ilegal preocupa porque, além de descaracterizar o espaço rural, esses loteamentos necessitam de uma infraestrutura que inclui, entre outras coisas, esgoto, calçamento, transporte e rede de água. São melhorias básicas que, na maioria das vezes, o poder público não dispõe de recursos para investir. Depois da reunião realizada aqui no Parlamento, a comissão já recebeu mais 3 denúncias de loteamentos irregulares no interior do município. Este é o assunto que vamos debater hoje no programa Comissão em Debate, que está começando agora. Para o nosso programa de hoje, convidamos o vereador que é presidente da Comissão de Agricultura, vereador Raimundo Bump, do PSB. Vereador, obrigado pela presença. Nós agradecemos pela oportunidade de novamente estarmos aqui nesse microfone na TV Câmara para realmente debater com os nossos colegas a problemática que existe no nosso interior, que são esses loteamentos que são proibidos por lei. Também conosco Fábio Vanin, que é secretário de Urbanismo aqui de Caxias do Sul. Secretário, prazer em recebê-lo. Prazer é nosso. Parabenizar a Câmara de Vereadores, ao presidente da comissão, vereador Bump, promotor Adro Gelati, por trazer para esse programa essa temática dos loteamentos irregulares, que é uma preocupação da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, e poder explicar um pouco mais o trabalho que a Secretaria do Urbanismo vem desenvolvendo acerca desse tema. Também conosco, para o debate de hoje, do Ministério Público, promotor da Defesa Comunitária, Adro Gelati. Promotor, obrigado pela presença. Eu que agradeço também a possibilidade e a oportunidade de estar aqui na TV Câmara conversando com os ouvintes e colocar também quais são as preocupações, né, do Ministério Público e quais são as possibilidades de trabalho. Tá certo. Eu começo perguntando ao vereador Raimundo Bump, do PSB, que é presidente da Comissão de Agricultura. Vereador, que proporções tomou essa questão a ponto de o senhor organizar a sua comissão, a qual o senhor preside, trazer para esta casa um debate público envolvendo todos os segmentos da sociedade? Bem, a nossa preocupação já vem bem há mais tempo. Nós, antes de assumirmos a vaga na Câmara de Vereadores, nós fomos presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E desde lá, na presidência da nossa entidade, por várias vezes nós recebíamos agricultores que nos traziam essa preocupação sobre a implantação desses loteamentos urbanos. É evidente que na época realmente se levava essa preocupação aos órgãos públicos também. É evidente que agora chegamos à Câmara de Vereadores, nós não podíamos deixar de defender aquilo que nós sempre defendemos até essa entidade de classe. Principalmente quando que nós somos protegidos por lei. Estamos querendo simplesmente que as leis sejam cumpridas. Então, realmente, as proporções que estão tomando são muito preocupantes. Inclusive, nos últimos tempos, no meio rural, houve melhorias, principalmente na infraestrutura, com estradas asfaltadas, que é uma grande reivindicação dos nossos agricultores, é um benefício que é absolutamente necessário para o nosso agricultor. E com isso facilitou também a proliferação desses loteamentos, tendo em vista que os valores dos terrenos urbanos também são muito mais caros. Então, alguns empreendedores resolveram investir no meio rural. E nós sabemos que existe lei que proíbe esse empreendimento e nós realmente estamos aí preocupados com o que possa ocorrer no meio rural. Se nós formos ver do ponto de vista do agricultor, realmente é uma preocupação bastante grande, porque uma vez implantado um loteamento em determinada comunidade, realmente termina o sossego, a tranquilidade que existia na região. Descaracteriza toda a comunidade, as suas tradições, suas culturas, é totalmente descaracterizado. Mas alguém poderia dizer, não, mas quem vai lá morar são pessoas de bem. Acreditamos que sejam pessoas de bem, mas na verdade quem circula por lá não são só as pessoas de bem. E essa é uma grande preocupação que também existe com os agricultores, porque não é só os moradores que frequentam, mas quem passa a circular no meio desses loteamentos. Então, realmente, os problemas que acarretam no meio rural são muito preocupantes, preocupa bastante e sobremaneira.
Secretário de Urbanismo, Fábio Vanin, queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador como é que funciona a lei, o que a sua secretaria vem fazendo. Essa lei do parcelamento do solo, se o senhor explicasse um pouco para o nosso telespectador, na TV Câmara, Canal 16. Sem dúvida. A lei do parcelamento no solo, na verdade, ela é um desdobramento da principal lei de planejamento urbano que Caxias do Sul tem em todos os municípios do Brasil com mais de 10 mil habitantes, que é o Plano Diretor. O Plano Diretor, ele é desenvolvido, ele é formatado numa ideia de poder ter a cidade um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento equilibrado. E desta forma, determinadas regiões da cidade, elas são destinadas a uma ocupação, que é a área urbana principalmente, né? Em alguns locais com uma maior densidade e outras partes com menor, e outros locais da cidade eles são destinados para outras finalidades, como por exemplo a área rural. Há locais que são destinados, inclusive na área rural também, como de interesse turístico, de proteção ambiental, de determinadas questões. Então, há locais da cidade que são utilizados para serem ocupados e outros locais não, eles têm outras naturezas, eles têm outras especificidades, eles são planejados a nível do plano diretor para que tenham finalidades específicas. Sendo assim, qualquer situação, qualquer ocupação da cidade que se der em desacordo com o plano diretor, vai gerar um dano, vai gerar um problema para o investimento público. Então, o plano diretor ele acaba sendo um direcionamento de como vai se dar o investimento público em equipamentos públicos. É a partir do plano diretor que vai ser decidido de forma planejada onde vai se construir viadutos, onde vai se construir rótulas, onde vai se asfaltar localidades. E a partir do momento que há ocupações em desacordo com essa norma, esse planejamento ele acaba ficando afetado. O que serve, então, a lei do parcelamento do solo? A lei do parcelamento do solo é uma lei específica que ela vai definir com que critérios a cidade vai ser ocupada na área urbana. Ou seja, com quais critérios são necessários para que exista um loteamento, né? O parcelamento do solo, então, é uma norma que ela vai definir como que uma área acima de 20 mil metros quadrados, de 10, 20 mil metros quadrados, dependendo do caso, ela vai ser subdividida. Mesmo que seja em duas partes ou em inúmeras partes, em inúmeros lotes, o que é necessário para que essa divisão ela ocorra? Em alguns casos vai ser a doação de 15% da área para o município, justamente garantindo que desse desmembramento, dessa divisão, tenham espaços para parques, praças, postos de saúde. E em outros casos, quando a subdivisão ela vai se dar em inúmeros lotes, que é os loteamentos, outras questões também são exigidas, como a pavimentação de vias, a ligação de água, o saneamento, a rede elétrica, e todos esses equipamentos urbanos eles correm por conta da pessoa que fez a divisão, do loteador. Tá? Então, essa é a maneira correta. Apresentar um projeto prévio na prefeitura de uma área urbana para que seja subdividido em lotes, e esse lote ele só vai poder ser ocupado, ele só vai poder ser habitado depois que eles tiverem todos esses equipamentos urbanos básicos conforme previsto na lei do parcelamento do solo, que é um desdobramento do plano diretor. O que acontece com a área rural? A área rural, como a gente colocou no início, ela tem uma natureza distinta, que é a produção rural, são a manutenção das características locais, entre outras questões. Então, não se pode levar para esses locais loteamentos. A lei impede que isso ocorra. A lei impede que isso ocorra. Daí vem um problema mais grave ainda das ocupações nas áreas rurais. Ao contrário das urbanas, as urbanas que acontecem sem a autorização do município, elas até podem vir a ser regularizadas. Na área rural, há uma impossibilidade de regularização, porque é um pedaço do nosso território que precisa ser destinado para as funções rurais, até porque a produção agrícola, entre outras questões, são importantíssimas também para o sustento das pessoas. Promotor, doutor Adio Gelati, diante dos problemas, das preocupações que foram expostas aqui pelo nosso presidente da Comissão de Agricultura, vereador Raimundo Bump, o que o Ministério Público pode fazer, pode colaborar nesse sentido de coibir? Então, o Ministério Público, preocupado com a questão habitacional e de desenvolvimento urbano de Caxias do Sul, há cerca de 2 anos atrás, especializou essa matéria dentro do Ministério Público, né, a exemplo do que já tinha feito em Porto Alegre.
Então, Caxias do Sul foi brindada pelo Ministério Público aí com a 2ª promotoria especializada na defesa da ordem urbanística, né, e da habitação, que cuida exatamente dessas questões. Nós estamos, então, desde aquela época já, nos aproximando do poder público municipal e agora, nesse último meio ano, mais fortemente, aí já formando um grupo de trabalho para fazer os estudos das necessidades do município de trabalho na área de regularização fundiária, né, e vemos com muita preocupação essa ocupação das áreas rurais. Nós já temos problemas bastante grandes com os loteamentos irregulares em área urbana, né, uma vez que esses loteamentos, assim como acontecem na área rural, eles são implantados sem os equipamentos mínimos necessários para uma moradia digna daquelas pessoas. Então, as pessoas, em geral, começam a morar sem luz elétrica, sem escoamento de águas pluviais, sem a questão do esgotamento sanitário, sem água potável. Então, uma série de problemas, sem possibilidade, inclusive, do poder público planejar o recolhimento de lixo, o atendimento pelos órgãos de saúde, por ambulâncias, bombeiros. Então, nós temos uma série de dificuldades que se colocam nesses loteamentos irregulares. Na área rural, isso tem uma agravante, né, que impacta, além de impactar a questão do meio ambiente mais fortemente, uma vez que Caxias do Sul tem proporcionalmente, uma das maiores reservas ainda de Mata Atlântica do país, né? Nós temos um percentual bastante grande do município de reserva de Mata Atlântica. Nós temos a questão da poluição hídrica, nós temos a questão também da produção agrícola no nosso município, que assim como a produção metal-mecânica é uma das principais do estado na produção de hortifrutigranjeiros, né? Então, nós temos que cuidar desta base econômica rural do município, né? E temos que atentar também para as dificuldades que essas pessoas que irão morar nesses loteamentos clandestinos vão ter, uma vez que elas estão distanciadas dos equipamentos públicos que podem alcançá-las, como esgotamento sanitário e água, né? E isso causa uma dificuldade de vida bastante grande e diminui bastante a qualidade de vida dessas pessoas. Então, estamos preocupados com todas essas questões e vamos buscar, já participando da audiência pública que houve aqui na Câmara de Vereadores e também junto com o município de um grupo de trabalho para tentar resolver essas questões, vamos buscar, então, coibir esse tipo de ocupação irregular, né? Principalmente para atender a todas essas situações. Inclusive, aqui também, que foi citado pelos meus 2 antecessores aqui que já se manifestaram, que é a questão do turismo naquela região, né? Nós temos áreas rurais hoje que são áreas turísticas e que estão sendo atingidas pela ocupação irregular. Então, nós vamos buscar trabalhar tanto na área civil quanto na área criminal, buscando responsabilizar criminalmente também esses loteadores irregulares por essa ocupação desordenada que causa essa série de problemas. Vereador Bump, o senhor que é um homem do interior, conhece bem o interior, agricultor, presidente ainda do sindicato ainda dos trabalhadores rurais, apesar de vereador aqui na Câmara, o senhor conhece bem a realidade do interior. É importante manter esse padrão, essa cultura, como o senhor falou antes, do interior, as questões culturais daquela localidade, por isso temos que evitar esses loteamentos irregulares para que não se descaracterize. E por que essa importância de manter essa questão cultural? O senhor falou em cultura, eu quero que o senhor me fale sobre isso, do lugar desse espaço. Sem dúvida que é importantíssimo nós mantermos essas nossas tradições. O nosso promotor falou em questões turísticas. Na verdade, o nosso turismo lá no interior, realmente nós temos um potencial enorme. E ele existe justamente por causa dessa questão de manter as nossas tradições, a nossa cultura que temos lá no meio rural, que se preserve as habitações como sempre existem, né, como sempre existiram, né, os costumes dos nossos agricultores. Na verdade, quando se instala lá um loteamento, realmente isso tudo morre, desaparece. Então, acho que a importância é muito grande no caso do meio rural, porque se preserve. Porque se for somente na produção de alimentos, na verdade, no momento em que tudo aquilo é descaracterizado, com certeza a nossa produção de alimentos também desaparece. Então, para nós podermos produzir, nós temos que ter a tranquilidade
Nós não podemos ter todos aqueles sobressaltos que existem quando que se implanta, por exemplo, um loteamento urbano. Realmente, a partir que isso é implantado, realmente o nosso meio rural, repito, descaracteriza. Então, é por isso que é importante que seja preservado das formas que está hoje. E veja bem, é importante porque muitas pessoas, muitas vezes, todas elas no urbano gostariam de ter um espaço na área rural, gostariam de ter. E às vezes, quando aparece uma oportunidade dessas, vão lá e compram, não se preocupando o que vão comprar. Porque muitas vezes as pessoas, talvez menos informadas, embora que nessa história não existe tanto anjo assim, né? Mas às vezes eles compram pensando que vão ser proprietários de uma área, que vão lá, o terreno é seu. Então, na verdade, acho que já foi colocado pelo nosso secretário que no meio rural quem define o parcelamento é o INCRA. E não é permitido escriturar nenhuma propriedade com menos de 20 mil metros quadrados. Então, acho importante que as pessoas, antes de adquirir um espaço no meio rural, se informem bem. Porque daqui a pouco, a vez de comprar algo que para eles passar o fim de semana, enfim, uma propriedade em um lugar mais tranquilo, vão acabar comprando um problema, comprando algo que nunca vai ser seu de fato, porque a escritura não pode haver. Mas realmente, para nós no meio rural, realmente é importante que se mantenha, porque a partir que o loteamento for colocado lá no interior, realmente descaracteriza e não existe mais a tranquilidade que existia no nosso meio. Doutor Gelatti, diante dessas colocações do nosso vereador Bump e também do que falou antes, das regras de parcelamento do solo, o secretário Vanin, e pegando o gancho também da questão cultural, não existe também, o senhor não preocupa, o senhor não acha, na sua opinião, como homem representante da lei, que existe aquela coisa de não dá nada se nós fizermos um loteamento aqui, eu vou pagar uma multa, eu vou ser multado com valores que não são irrisórios, eu vou fazer e a lei que se dane. Quem compra também sabe, o vereador acabou de dizer, não tem anjo nessa história, nem quem vende e nem quem compra. Se der alguma coisa, não dá nada. Essa questão, o senhor acha que impera também? Nós temos uma situação bastante evidente que é a venda de terrenos com um preço inferior ao preço de mercado. Né? E isso é o que acaba chamando essas pessoas. Né? Nós temos a migração para Caxias do Sul, ela é bastante elevada, né? Em razão principalmente do nosso polo metal mecânico aqui, mas nós temos que ter presente que essas pessoas que acabam adquirindo por necessidade de habitação, acabam adquirindo terrenos de baixo valor, elas têm consciência de que aquela localidade, aquele loteamento não vai ser entregue com todas as características necessárias a uma moradia, né, e acabam se iludindo, né, mas, enfim, intimamente sabendo que isso é o que vai acontecer, de que o poder público é que vai prover depois aquele loteamento com os equipamentos necessários. Isso é um ônus para o poder público que acaba beneficiando tão somente o loteador, uma vez que ele, sem implantar os equipamentos necessários, se beneficia da venda desses terrenos de forma rápida, né, mas terrenos que não estão prontos, não vão estar prontos para uma moradia. Esse loteador, ele obviamente coloca nos cálculos, né, como empreendedor, estes riscos, né, de multas dentro do valor do terreno. Como as multas hoje ainda são baixas, né, isso acaba estimulando a produção ilegal desse tipo de loteamento. O ideal é que nós tivéssemos multas num patamar que desestimulasse esse tipo de atividade, e estamos já trabalhando no sentido de buscar uma responsabilização criminal desses loteadores que também desestimule essa prática. Tem como fazer isso? Temos como fazer isso. Temos como fazer isso e estamos reestruturando a forma de fazer a investigação, inclusive, criminal desse tipo de loteamento. Por favor, Raimundo, por favor. Inclusive, eu acho que é importante que aquilo que o promotor fala, no dia que nós tivemos a reunião da Comissão de Agricultura, que, além do promotor e de várias secretarias que estavam presentes, foi levantada uma ideia da importância que teria realmente em punir o loteador, que é aquele que na história realmente sai ganhando bastante dinheiro. Então, inclusive, a nossa assessoria já está estudando uma forma de fazer, sobre se é uma lei nova ou uma emenda da lei,
para rever todos esses valores e que se incrimine também o loteador nesse aspecto. Nós já estamos estudando, de repente, é evidente que nós temos que estudar, ver a forma de encaminhar, ouvir também, de repente, o nosso poder público de encaminhar uma legislação que realmente contemple isso aí. E realmente punir que realmente é o cara responsável por esses loteamentos, eu não diria irregulares, porque no meio rural eles não são irregulares, são proibidos. Tá certo, essa palavra, então, proibidos os loteamentos. Bom, o nosso secretário já explicou aqui que o parcelamento do solo tem todo um regramento e é proibido. Mas assim mesmo eles continuam surgindo. Existe uma... Como é que está o teu trabalho de fiscalização lá na tua pasta, secretário Vanim? Para esse segmento? Diria que estamos avançando, né? Eu entendo que essa proliferação de ocupações proibidas na área rural, ela se intensificou com a questão do programa do asfaltamento do interior. Os loteamentos, eles têm uma característica de ser uma rua que é aberta a partir do asfalto. Perfeito. Né? Uma rua em linha reta que é aberta a partir do asfalto. Nós temos uma fiscalização que ela vem trabalhando, é um expediente, de certa forma, recente. A gente tinha os processos entre 2011 e 2012, os primeiros, e agora nós temos alguns iniciados em 2013 que já estão em fase final, porque conversando com a Procuradoria-Geral do município, conversando com o Ministério Público, nós temos o levantamento de quais os dados são necessários serem levantados para que se possa buscar posteriormente as medidas judiciais. Então, já no levantamento administrativo, que vai gerar uma multa, essa lei do parcelamento do solo tem um capítulo que vai tratar das sanções, vai tratar das multas. A gente tem feito esse levantamento, tem se multado as pessoas e, se elas não têm respeitado o embargo, a gente tem encaminhado à Procuradoria-Geral do município e ao Ministério Público os dados para que se busque judicialmente. Então, hoje nós já temos um procedimento mais ou menos padrão para, quando se chega nesses locais, se buscar as informações necessárias para se buscar, além das sanções administrativas, que são as multas, e o embargo, também as medidas judiciais, cíveis e criminais. O que é importante dizer? Que muitas vezes o poder público, ele demora um tempo para conseguir fazer a instrução do processo, a busca pelos dados necessários, porque há alguns métodos, né, dessas pessoas que na verdade são profissionais de parcelamentos irregulares, de parcelamentos proibidos, que é justamente normalmente quem é o proprietário que está na matrícula do imóvel, que é o documento que atesta a propriedade, não é o mesmo que comercializa. Há sempre uma ou duas comercializações intermediárias para, após fazer a comercialização em maior número de lotes. Então isso gera uma dificuldade. A gente já tem alguns mecanismos também para ter acesso a documentos. Normalmente as pessoas da localidade, quando elas verificam que também tem possibilidade de penalização, elas acabam cedendo ao poder público e trazendo informações como contratos, enfim, que é muito importante para poder instruir. Porque, além dessa questão da prefeitura ir no local, fazer o levantamento de dados, é muito importante documentos que comprovem que a ocupação se deu de comercialização e não de forma espontânea, ou não uma família que esteja ocupando um local. Né? Então, isso tudo é muito importante. Há uma série de procedimentos e mecanismos que estão sendo adotados e acredito que questões que foram averiguadas em 2013, nós provavelmente, além de haver multa com recurso indeferido, provavelmente já vamos ter medidas judiciais em parceria com a Procuradoria-Geral do município e com o Ministério Público ainda nesse ano. Então, esse processo de investigação, a partir do momento que a gente constatou que precisava de uma ação mais precisa do poder público, isso foi orientação também do prefeito municipal, seu Barbosa Velho, desde o início do governo, está nos fazendo com que o processo seja um pouco mais célere. Exemplo é a Terceira Légua, que hoje está numa situação bastante truncada, e Fazenda Souza também há questões que estão num encaminhamento muito bom. Né? Então são questões, são exemplos, são casos que levam a crer que o município, juntamente com o Ministério Público, com esse apoio da comunidade, dos vereadores também, está no caminho certo para tentar, pelo menos, estagnar essa proliferação de loteamentos que não deveriam estar acontecendo na área rural. Agora, promotor Adrio Gelati, a agilidade para
parar o crescimento, para um loteamento, por exemplo, que já começou, já iniciou de maneira irregular, proibitivo, uma situação que já tem até moradias em cima desse loteamento. A lei tem como atuar para que esse loteamento esses lotes parem de ser vendidos, essas casas saiam do lugar? A lei tem recursos para isso? Tem. Ferramentas para isso? Existem ferramentas, existem instrumentos na lei, né, que autorizam ao município, ao Ministério Público, buscarem o amparo judicial para bloquear uma comercialização ilegal de lotes, né? O que nós estamos buscando, na verdade, é mais efetividade, tanto no trabalho do Ministério Público quanto do município, e por isso o grupo de trabalho formado entre o município e o Ministério Público, junto com outros órgãos, vem produzindo, na verdade, por enquanto, um planejamento de atuação. Nós já temos aí, conforme o secretário falou, nós já temos uma melhoria na definição dos processos internos, inclusive do município e do Ministério Público, para atuar frente a essas situações. E nós temos instrumentos judiciais que podem ser usados tanto para impedir a proliferação, o crescimento de um determinado loteamento que tenha começado a sua comercialização, assim como em determinadas situações, não havendo ainda consolidação daquele loteamento, né? Ou mesmo havendo, se houver infringências ambientais críticas, inclusive pedir a demolição de moradias que estejam em local indevido, né? Claro que, naqueles locais em que haja uma consolidação maior, nós vamos trabalhar também para não prejudicar a habitação das pessoas, ou seja, que as pessoas continuem tendo um local no qual habitar, se não naquele local em outro, né? Transferência de moradias, né? Então, nós estamos trabalhando tanto na questão dos loteamentos novos, né, que estão iniciando comercialização, quanto naqueles que já são consolidados para fazer uma regularização fundiária. Diante disso que o senhor falou, promotor... doutor Adrio, quando entra, vamos garantir a moradia dessas pessoas que nós estamos removendo. Aí, nesse caso, muitas vezes entra uma comissão de direitos humanos. E aí, não existe um desrespeito à propriedade privada, no caso? Na verdade, o que existe é um embate sempre presente, né, entre direito individual e direito coletivo, né, de toda a comunidade, da sociedade. Eu diria que não há um respeito? Na sua opinião? Existe um respeito, né, uma vez que a gente vai pesar, obviamente, o direito individual de moradia com o direito do coletivo a um ambiente organizado do ponto de vista urbanístico, né, e nós vamos, obviamente, pesando isso, buscar compatibilizar esses interesses e esses direitos, né? Nós temos a necessidade e aí também o dever de garantir moradia para as pessoas. Nós sabemos que grande parte dessas moradias irregulares, elas vêm surgindo e isso acaba se transformando em um negócio para esses loteadores irregulares, a quem nós estamos buscando coibir, acaba se tornando um negócio porque o governo, principalmente a União, não vem garantido ao longo dos anos e historicamente o direito de moradia das pessoas, né? Então, as pessoas com dificuldade de acesso a uma moradia com um preço adequado acabam caindo na mão desses loteadores irregulares que entregam moradias sem condições plenas de uso, né? E o que a gente está buscando, na verdade, é uma harmonização dessa situação, né? É buscar compatibilizar os programas existentes de moradia e as condições existentes de moradia, né? Principalmente dentro da área urbana, onde elas podem ser compatibilizadas e harmonizadas de forma melhor, né? Para garantir que as pessoas tenham uma moradia e tenham uma moradia de qualidade. O secretário queria fazer uma intervenção, secretário Vanin. Não, é que é importante destacar que o direito à propriedade privada ele não pode se sobrepor de maneira alguma a um crescimento desordenado da cidade. A pessoa não pode se utilizar do argumento do direito da propriedade, que minha propriedade é minha, eu vou ocupá-la da forma como eu quiser, inclusive dividindo para lotes. Não, o direito à propriedade não assegura essa possibilidade para as pessoas. E boa parte dessas ocupações o poder público não pode tomar medidas mais drásticas justamente por serem áreas privadas. E o proprietário ele está muitas vezes ou em conluio naquela situação, usando uma palavra um pouco mais forte, ou
sendo omisso em relação ao que a transmissão de documentos, porque a venda do imóvel ela se dá através de escritura pública e registro de matrícula. Né? Então, ou o proprietário está sendo omisso, que está permitindo que a pessoa não registre aquele documento de propriedade, se é um terceiro que está executando, ou ele está sendo, de fato, conivente com aquela ocupação irregular que está acontecendo. Então, isso, na verdade, é um mau uso do direito de propriedade que prejudica e muito a cidade e a todos. Então, isso que é importante se deixar claro, que há limitações nessa situação e que, muitas vezes, o município não consegue tomar medidas mais fortes, porque quem é o titular da ação de reintegração de posse é o proprietário. E ele normalmente não quer que se dê a reintegração de posse naquele local, justamente porque ele está sendo economicamente beneficiado com aquela situação do loteamento irregular. Não, mas para voltar, o que eu pergunto é a pergunta que eu faço, secretário e os demais debatedores. Para voltar à situação normal, lá no interior é proibido loteamentos regulares. Você fez um loteamento irregular, ou proibido, sim, já construiu, já tem casa, tem moradias, e agora? O loteador foi embora, desapareceu, foi para outro país. Está lá, temos lá centenas de casas e residências. E aí, continua irregular. Daí vai se avalizar. Aí entra a questão que eu pergunto. Aí entra uma comissão de direitos humanos. Não vamos remover ninguém daí, porque são pessoas, enfim. Não há nem necessidade da entrada da Comissão de Direitos Humanos, até porque são direitos assegurados na Constituição Sim. Federal, direito à moradia. Então, vai ser analisado caso a caso, como o promotor explicou. Tem casos de questões, são áreas protegidas ambientalmente. Deve depender da condição socioeconômica daquelas famílias, se as pessoas compraram aquela área justamente para morar, para residir, se é o único imóvel que eles possuem, ou se é uma casa de passar final de semana, ou se são terrenos que eles compraram para fazer especulação imobiliária. Vai se depender de caso a caso, daí vai depender, né, de cada situação, da natureza de cada ocupação, para as medidas que serem tomadas. Obviamente que em momento nenhum o poder público vai agir se for um caso de ocupação de interesse social, em que a pessoa resida e lá seja o seu único local de moradia, a ponto de exigir a reintegração de posse daquele local ou a retomada daquele local e deixando as pessoas na rua. Isso nunca vai acontecer. Agora, foi falado aqui, o senhor falou, o doutor Gilatti também, a questão das multas. Temos tempo hábil, já que o senhor fez uma reunião aqui na Câmara dos Vereadores para debater o assunto, a sua comissão fez, e no outro dia o senhor já recebeu 3, 4 ligações apontando locais com loteamentos aí proibidos, irregulares. Existe um tempo hábil para se votar, trazer projeto para a Câmara, para aumentar o valor da multa? Que valor seria esse para coibir ou para inibir essas pessoas, vereador? A reunião foi terça-feira da semana passada. Na verdade, com nossa assessoria, nós estamos, então, fazendo um levantamento de pegar dados para fazer uma legislação que realmente possa ser aplicada. É evidente que nesse estudo nós temos que, de repente, ouvir, por exemplo, a própria procuradoria, alguém do município, para nós encaminharmos uma coisa correta, porque não adianta nós, de repente, fazer um projeto que seja inaplicável e que não resolva. Perfeito. Então, na verdade, nós estamos trabalhando rapidamente, né, para fazermos essa proposta quanto antes. Temos que ver se é uma lei específica ou se é a emenda alguma lei. Eu estava conversando com o nosso secretário antes do nosso encontro aqui, nos diziam que esse seria fazer uma emenda numa outra lei existente, né? Mas então nós estamos estudando ver como é que se faz essa emenda. E realmente nós temos pressa sim, os valores nós temos que estudá-los também. A nossa ideia, a princípio, seria realmente elevar a multa inicial para um valor bem mais alto do que hoje. E talvez, mas não, de repente, uma multa, a princípio, que não seja aplicável. Então, fazer uma multa que realmente seja aplicável, essa, a princípio, é uma ideia, não é uma posição definitiva. E depois, que seja o valor maior progressivamente.
porque dá oportunidade, se aquele loteador ele quer resolver o problema, ele quer cumprir com suas obrigações, que ele possa pagar. Agora, se aquele que não paga ele quer prosseguir, que esses valores subsequentes sejam bem altos, porque aí ele mostra que não tem intenção nenhuma de resolver o problema, né? Então, realmente, aí as multas seriam maiores. Mas tudo isso é um estudo que nós estamos fazendo isso aí. Enquanto isso, realmente foi importante aquela reunião que a Comissão de Agricultura fez na Câmara de Vereadores. Realmente a participação foi muito expressiva, haja visto os convidados estiveram presentes, que realmente prestigiaram bastante a nossa comissão e mostrou interesse que também seja o Ministério Público, seja o Poder Público no município que esteve presente, da intenção que eles têm que resolver o problema. Fruto disso, nós já recebemos várias informações sobre outros loteamentos que estão proliferando por aí afora, mas com certeza nós vamos repassar isso para o setor competente do município, na Secretaria de Urbanismo, para o Ministério Público, e realmente nós vamos levar adiante essa denúncia sim. Promotor, doutora Gelatti, de uma forma assim, chega uma denúncia aqui na Câmara, já como chegaram essas três para o vereador Bump, existe um trabalho, assim, uma forma imediata de já a Justiça chegar no local e já coibir e barrar o crescimento ou a venda desses lotes? Sim, uma vez que a gente constate efetivamente que está havendo comercialização... De forma imediata. De forma imediata. A gente constatando que existe a comercialização de lotes, né, nós podemos ingressar com uma medida judicial cautelar e pedir uma medida liminar para que seja determinada a proibição da venda daqueles lotes, sob pena de responsabilização do loteador e do proprietário da área, né? Nós temos, obviamente, que ter uma segurança jurídica para ingressar com essas ações, né? Nós nos certificamos sempre através de uma investigação que, por vezes, precisa ser rápida e mais superficial, mas que se constate elementos mínimos necessários para se ingressar com a medida judicial. Então, a gente não ingressa tão somente com a denúncia, né? Mas sim, além da denúncia, com uma verificação, inclusive, em loco, lá no local, de se isso está realmente ocorrendo ou não. Secretário Vaninho, o senhor acha que mexendo no bolso dessas pessoas que vendem esses lotes regulares é por aí o caminho? É um aliado. Eu acho que é mais um aliado no nosso processo administrativo, né, nas sanções administrativas. Eu acho que isso deriva do poder de polícia. Eu acho que essa é uma força que tem que ser dada para o município para poder coibir. Veja, hoje no comércio regular, um lote custa em torno de 100 a 150 mil reais, chegando até a 300 em loteamentos que passaram por toda a tramitação, que respeitam as questões ambientais, que possuem água, luz, saneamento. E esse custo ele é arcado por quem faz o loteamento. E nesses casos, o que ocorre? O município, na área urbana, vai ter que implementar todos esses equipamentos. Isso é um custo muito alto. E na área rural, vai ter que buscar, de alguma forma, recuperar aquele local como rural, o que é um custo muito grande. Então, criar novos mecanismos de multa é fundamental. Até já há debates nesse sentido na Secretaria. Eu entendo que tem que se buscar para se tornar inviável a realização desses condomínios regulares. Então, como nessas situações o que se busca é o lucro, tu trabalhar com uma penalidade monetária, financeira maior, é uma saída, além de criar outras questões de responsabilidade, poder inovar na questão da responsabilização, poder criar um pool maior de responsáveis sobre essas situações. Hoje há uma dificuldade, muitas vezes, muito grande de identificar proprietário da área, de identificar quem é o verdadeiro loteador clandestino. Então, para poder chegar nesses nomes com mais facilidade, se criar instrumentos administrativos é fundamental. E isso, tem um capítulo específico que trata das sanções na lei de parcelamento do solo. É lá que a gente precisa modificar para poder dar subsídio para os nossos fiscais trabalhar com mais força e com mais poder para inibir essas situações. O senhor fala de dificuldade de chegar no dono da terra lá, porque na verdade a responsabilidade é dele. Ele pode ter repassado para alguém, mas a responsabilidade... Até que se prove o contrário o cidadão comum vai não, sim, essa terra é do Luiz Cláudio, ele está loteando, ele não interessa, ele passou para
GGG, não sei o quê, engenharia e empreendimentos imobiliários. Ele quer saber que é do Luiz Cláudio e ele fez alguma coisa irregular e ele tem que parar com isso. O senhor disse que é proibido chegar até a pessoa fisicamente ou em termos de registros? Não, em termos de registros, porque o que acontece, a área rural do município ela já tem uma certa idade, digamos assim, e a lei dos registros públicos ela foi se modificando ao longo do tempo e há muitas questões até que a matrícula, ela para identificar qual que é a matrícula que é daquela área. Na área urbana, o município tem o cadastro de todas as áreas, mas na área rural, quem tem o cadastro é o Estado, a União. Então, há alguns mecanismos em andamento que eu acredito que vão auxiliar, como, por exemplo, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural ele foi criado no Código Florestal e é o município que está fazendo o levantamento de toda a área rural. Acho que a gente vai ter uma precisão maior. Ele tem uma outra finalidade, que é garantir a sustentabilidade ambiental da área rural. Mas vai facilitar a identificação de proprietários. Perfeito. Tá? A gente tem outros mecanismos na prefeitura que estão num andamento bom, que é o georreferenciamento. Tá? E é importante que se diga também, o município não é omisso a essa questão das denúncias que chegaram para o vereador Bump. Hoje a gente tem mapeadas várias áreas, que estão todas elas em processo de investigação, algumas já com multa, algumas já com processos judiciais. Né? Só que a gente não torna isso público, até porque, para evitar de se tem que verificar de fato quem são os responsáveis antes de fazer uma divulgação sob pena de estar cometendo uma injustiça com alguém, exatamente, que não seja o responsável pelo parcelamento irregular. Então, a gente tem esse monitoramento, nós temos feito levantamento. Na semana, até em alguns locais, a gente esteve em loco com os técnicos, com os fiscais, registramos e estamos tomando as medidas. É claro que com a montagem desse grupo de trabalho, que foi uma iniciativa do Ministério Público com a Procuradoria-Geral do município, com a Prefeitura Municipal, a gente tem melhorado muito os procedimentos para poder investigar e poder levantar aqueles dados que são necessários para se buscar a ação judicial, porque a ação judicial é fundamental, porque aí sim tu consegue romper com essa questão de direitos, né, em relação à pessoa, de impedir que ela continue comercializando. Isso só quem pode impedir ou cobrar uma multa nesse sentido mais drástica, a pessoa ser individualmente coibida em fazer isso, é o judiciário, porque a nível de poder público municipal, a nossa força é cobrar a multa e o embargo daquele local, mas isso não impede que ele, embora de direito ele acabe sendo proibido, embargado, ele de fato continue acontecendo. Perfeito. Eu tenho teve a participação da secretária de Turismo aqui nessa reunião, sim, que tratou desse assunto, aqui alguns dias atrás aqui na Câmara, e ela sugeriu a Lucena, nossa secretária de Turismo, ela sugeriu placas avisando as pessoas de loteamentos irregulares. É possível isso judicialmente, imediatamente, doutor Adrio, identificar um loteamento irregular e já colocar uma placa lá, este é um loteamento irregular, não compre lotes aqui, isso é possível? É possível. Nós trocamos algumas ideias com a secretária em relação a isso, tanto de se colocar administrativamente, preventivamente placas nas áreas rurais, nas estradas de acesso às áreas rurais, demonstrando aonde são áreas de interesse turístico, aonde são áreas rurais, onde não se pode construir, né, onde se tem uma limitação de construção, né, se tem uma limitação de tamanho de propriedade, né, definindo exatamente para as pessoas aonde está a área urbana, aonde está a área rural, isso preventivamente, né, trabalhando na questão da informação e da educação. E depois também, num outro momento, naqueles loteamentos que estão sendo implantados, nós buscarmos judicialmente a colocação de placas onde se avisa que aquele local está sob embargo judicial e que é proibida a venda de lotes no local. Nesse caso, vereador Bump, seria para aqueles que não são anjos, né? Exatamente. Aqueles que realmente desconhecem totalmente essa questão da regularidade. Inclusive, mas é bom alertar, já que a gente... É bom fazer um alerta, né, para as pessoas... Inclusive, nós já fizemos uma indicação dentro da Câmara de Vereadores, né? Nesse sentido, porque de fato, nós falamos que realmente nessa história não tem muito anjo, mas tem alguns que são.
que às vezes eles compram um pedaço de terra pensando que tem um espaço para eles viverem lá. Então, na verdade, da mesma forma que hoje, muitas vezes, nas estradas, se vê aquela placa que diz antes de que os propriedades do DAI, antes de construir, consulte o DAI, essa história toda, ou numa bacia de captação, de repente colocar uma placa nesse sentido, né, que de advertência, que antes de comprar uma área no meio rural, que se informe com o poder público, com alguém, para ver se aquela área pode ser comprada ou se de repente está comprando algo que nunca vai ser seu. Até porque, como diria o sábio no assunto venda de lotes, não existe mágica, né? Porque os valores realmente são inferiores, muito inferiores ao meio urbano, mas não existe mágica, né, vereador? Muito bem, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer a presença do nosso representante do Ministério Público, que é promotor de defesa comunitária, Dr. Ádio Gelati. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço. Agradecer também ao nosso secretário de Urbanismo, Fábio Vanin. Secretário, obrigado pela presença no nosso programa. Obrigado, sempre uma honra estar participando dos programas da Câmara, estamos à disposição. Muito obrigado. E agradecer também ao vereador Raimundo Bump, que é presidente da Comissão de Agricultura aqui da Câmara. Lembrando que além do secretário, ou melhor, do vereador Bump, a Comissão de Agricultura da Câmara tem ainda os vereadores Pedro Incerti, que é do PDT, Joace, também do PDT, Arlindo Bandeira, do PP, e Neri Pereira, o carteiro do Democratas. A todos, mais uma vez, muito obrigado, vereador. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui novamente, né? E em nome também de toda a comissão, né? Também, novamente, agradecer pelo espaço. Tá certo. Nosso programa chega ao fim. Obrigado a você que esteve conosco aqui na TV Câmara, canal 16. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.